Então, vamos aqui com a palavra de Rodrigo Hollenberg. Bom, muito obrigado, minha gente. Eu quero, em primeiro lugar, manifestar a minha alegria de estar aqui no condomínio. Na verdade, olha, nós temos coragem para mudar Brasília, mas estar aqui não é um ato de coragem. Estar aqui é um ato de obrigação de conversar com a população, ouvir com a população e apresentar nossas propostas para a população. Eu fico feliz de saber que está sendo gravado, porque eu quero que todos os compromissos, tudo que eu disser aqui, seja gravado para que seja cobrado posteriormente. Nós temos um problema fundiário no Distrito Federal que é importante registrar, porque é fruto de uma omissão de muitos anos de vários governos no Distrito Federal, que é um problema que vem da origem de Brasília. O Distrito Federal, o território do Distrito Federal, foi todo ele declarado de utilidade pública para fins de desapropriação. Acontece que o processo de desapropriação não foi concluído. Parte desse território, o processo foi concluído e foi pago, e parte não foi pago. Isso faz com que muitas fazendas originárias do Distrito Federal estejam desapropriadas em comum. Ao longo dos anos, não houve uma ação demarcatória, dizendo o que é público e o que é privado. Isso permitiu, ao longo dos anos, a ação de grileiros de terras públicas que, buscando procurações, ou falsificando procurações no interior, nos cartórios aqui do interior de Goiás, vinham e colocavam os seus pretensos títulos nas áreas mais nobres de Brasília. Isso redundou numa CPI da grilagem de terras públicas que eu tive a honra de participar e que me fez compreender com profundidade a questão fundiária no Distrito Federal. Mas eu sempre deixei muito claro que uma questão são os grileiros de terras públicas, as pessoas que fizeram os parcelamentos irregulares, e a outra pessoa são os moradores, os compradores que residem nos condomínios. Como eu disse, eu fiz questão de, antes de vir aqui, visitar os outros condomínios. Os outros dois, especificamente os outros que estão na situação parecida com o Estância Quintas da Alvorada, que é o Mini Chácaras e o Privé. Para perceber o que a gente está percebendo aqui, ó. E basta ter um pouco de bom senso para entender que é preciso garantir um processo de regularização dessas áreas. E desculpa, não citei o nosso querido Wander aqui, também candidato a deputado distrital. Agora, minha gente, quem me conhece sabe que eu tenho algumas características. Eu sou uma pessoa de diálogo, eu sou uma pessoa que não costumo dar intimidade a problema, mas sou uma pessoa responsável. Ninguém vai me ver dizer, por exemplo, que vou resolver o problema da saúde em 6 meses, porque sei que ninguém vai resolver o problema da saúde em 6 meses. Como também ninguém vai me ouvir dizer que no primeiro dia do mandato eu vou chegar aqui e vai liberar a Constituição para todo mundo. Não, não é assim que as coisas serão resolvidas. As coisas serão resolvidas com responsabilidade e com bom senso. Primeiro, é importante registrar que uma recomendação do Ministério Público é apenas uma recomendação. O Ministério Público é uma parte nessa questão. O Ministério Público precisa ser convencido ou precisa ser contraditado nas suas questões. É claro, minha gente, você tem já alguns instrumentos legais, como a criação do bairro São Bartolomeu, como a lei de autoria do deputado Augusto Carvalho, que eu tenho uma lei similar da minha autoria para as áreas rurais, que permite a venda direta dos terrenos das áreas rurais. E o que se precisa se fazer aqui é buscar os instrumentos legais, se ainda não existirem, para promover a efetiva regularização desses e de outros condomínios. O problema é que parte dos problemas que os condomínios do Distrito Federal estão vivendo nesse momento, todos os setores do Distrito Federal estão sentindo. Por quê? Porque falta governo. Nós temos hoje uma gestão... Nós estamos vivendo no Distrito Federal um verdadeiro apagão de gestão. Nós temos administrações regionais hoje no Distrito Federal, que servem mais aos deputados distritais que indicam os administradores do que ao conjunto da população. Tem administrações regionais que 100% dos cargos são comissionados. Muda o administrador, mudam os servidores, não fica sequer
a memória da administração regional. E isso precisa ser mudado. Nós temos 9.223 cargos comissionados de livre provimento no Distrito Federal e as pessoas gastam um ano para conseguir um alvará de funcionamento, gastam mais de ano para conseguir uma licença de construção e muitas vezes não conseguem, a menos que paguem propina. É o mesmo que acontece hoje em relação à regularização dos condomínios. Nós temos muitos condomínios no Distrito Federal que já poderiam estar regularizados, porque a lei já garante todo o processo de regularização e em função da ineficiência administrativa ou falta de vontade política, eles não foram regularizados. Esse aqui, eu posso garantir a vocês que nós não vamos ensejar a derrubada de casa nenhuma. Está aqui, ó, isso aqui tem que ser regularizado. Isso é óbvio que tem, essa é uma questão de bom senso. Agora, e eu quero dizer que eu tenho autoridade por toda a minha trajetória, inclusive de relação com o Ministério Público do Distrito Federal, no combate à grilagem de terras públicas, para construir a alternativa adequada que represente esse bom senso, que permita a regularização desses condomínios, e estou me referindo a este aqui também, ao Privé, ao Mini Chacras, da forma adequada. Ou seja, quais são os instrumentos legais que precisam ser feitos, se é que já não existem todos eles, para que possa fazer. Como é que vai se proceder à licença de instalação, que se já teve a licença de instalação no passado e ela venceu, por que ela não pode ser renovada? O que é o empecilho? Eu acho que o que a gente precisa ter é uma capacidade de liderança, é a vontade política, é a capacidade de diálogo para fazer com responsabilidade. Agora, está claro, minha gente, qualquer pessoa que disser, a gente pode deixar isso aqui, fechar os olhos, e isso aqui vai continuar do jeito que está. Vai continuar crescendo, porque nenhum governo vai conseguir conter efetivamente isso, né? Vai continuar crescendo de uma forma desorganizada ou de uma forma ilegal. Não é muito mais inteligente fazer isso de uma forma ordenada e de uma forma legal? É claro que é. Então são esses instrumentos que nós vamos buscar e nós vamos fazer. Nós temos que parar com essa lenga-lenga que virou a regularização de condomínios. E eu quero dizer o seguinte: outros candidatos já tiveram oportunidade, já vieram aqui antes, já foram em outros condomínios e disseram, não, se eu for governador eu vou fazer isso e vou regularizar os condomínios. E não regularizaram. Os condomínios continuam aí na mesma situação. Então, eu quero ter a oportunidade. Eu quero ter essa oportunidade para fazer com responsabilidade, mas para fazer com efetividade e com eficiência. Porque aqui eu tenho certeza, aqui os moradores são pessoas esclarecidas, aqui ninguém mais acredita em promessa vazia, o que as pessoas querem efetivamente é compromisso. E é esse compromisso que eu quero assumir com vocês, de fazer e fazer com responsabilidade, porque entendo que a forma melhor, mais eficiente para conter a ocupação desordenada do solo é regularizando. Nós precisamos promover uma grande regularização fundiária no Distrito Federal e garantir que daqui para frente todo o crescimento da cidade seja feita de forma planejada, seja feita de forma organizada. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos agora para a parte das perguntas. Primeiro inscrito, Hollenberg, é o Wander Azevedo, ele é dirigente da Associação dos Moradores do Setor São Bartolomeu, também é candidato, representa muito bem essa região. A palavra é com você, Wander. Obrigado, Tony. Candidato Hollenberg, e aí serve também a toda a sua chapa, né? Você acabou de falar que realmente já é de dar um basta. Ninguém mais aguenta vir aqui ouvir, e eu estou falando como representante dessa região também. Nós temos problemas graves. Primeiro, nós vemos aqui a DF-001. É um pedido nosso essa duplicação, o governo atual está colocando ela para ser duplicada. Nós temos problemas aqui que são graves também na área de segurança. Nós aqui não temos
nenhum quartel, não temos, ou seja, a pessoa que quer colocar qualquer ocorrência, ela tem que ir ao Lago Sul, ao Paranoá, tem que registrar em São Sebastião. Aqui nós não temos um posto que possa, não posto. Nós queremos aqui, na realidade, um quartel, alguma coisa em que as pessoas se sintam seguras, até para você, para essa área de segurança. Outra situação é a questão de centros de saúde, creches. Então, quer dizer, nós temos uma população, só nessa região, de quase 60 mil moradores, é isso, 200 mil moradores, perdão, me corrija, 200 mil moradores, e que os equipamentos públicos estão ainda por se fazer. O que foi feito aqui, tudo foi por moradores. Por isso que eu digo que aqui não existe grileiro, aqui existe morador. A pergunta que eu vou fazer a você, a primeira ela é essa, os equipamentos públicos vindo para cá. A segunda é a questão da regularização. Nós temos que ter data de início e data de final. Nós não podemos ficar esperando 4 anos de governo. Ou seja, ou se monta uma força-tarefa, nós já temos legislação, o Augusto acabou de lembrar que ele é coautor da legislação, outro candidato que teve aqui também assinou junto, é efetivar isso. Né? 9.262, não é isso, Leda? Está aí exatamente, não, Leda, você que também é um batalhador dessa lei, efetivar, está lá, regulariza. Faz a venda direta, ninguém aqui está dizendo para dar nada a ninguém, ninguém quer dar nada. Você lembrou bem, aqui são pessoas bem esclarecidas para se estar se pedindo alguma coisa. Nós queremos o direito, que é nosso, é real, objetivo, ele tem que estar aí concreto. Então a pergunta são essas duas. Primeiro, os equipamentos públicos, que nós aguardamos aqui, e a segunda é exatamente essa, é ter a força-tarefa com dia, hora, local e o término, para não ficar como o nosso companheiro. Eu também sou servidor público do Ministério do Planejamento e não gosto de reunião em cima de reunião. Ou você objetiva e faz, ou você está fazendo reunião para enrolar. Então a pergunta é essa, data e hora e término também dessa força-tarefa para fazer a regulamentação do que se precisa. E aquilo que não puder ser regularizado, que o Estado esteja presente e fiscalize, para que não possa mais surgir espigão, porque não existe só em região de condomínio irregularidade não, Rodrigo. Quem lembra ali do Baracá, quem é filho também, quem é geração Brasília como eu, que vim para cá com 3 anos de idade para fazer uma cirurgia, e aqui estou para ser candidato da terra que eu acredito, da terra que eu sonho, da terra que eu quero ver melhor sempre. Eram essas perguntas, Rodrigo. Bom, Wander, bom, os moradores... Eu queria só acrescentar um colégio eleitoral, porque na verdade nós ficamos dispersos. Nós votamos no São Sebastião, no Plano Piloto, no Paranoá, em Taguatinga, na Ceilândia, e não tem como mensurar, como quantificar de fato a população que vota aqui nesse setor. Tá. Leda, me parece que essa sua reivindicação ela é do âmbito da justiça eleitoral. Assim, o governador pode até encaminhar o pleito dos moradores, mas essa é uma questão referente à justiça, não é uma decisão de governador definir zona eleitoral. Mas respondendo à pergunta do Wander, aqui, todos esses condomínios, moram cidadãos que pagam seus impostos e que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres de todos os demais cidadãos. E, portanto, têm direito a uma infraestrutura pública como tem todos os cidadãos. Uma infraestrutura de mobilidade através de duplicação de vias, direito à segurança pública, direito à educação, e, portanto, todas essas questões são obrigações do governo. É claro que o governo tem que avaliar entre todas as obras de duplicação de vias, de melhoria da mobilidade, quais são as prioridades, e essa aqui é uma reivindicação importante. Há um fluxo muito grande de trânsito cada vez maior nessas vias, e nos preocupa muito alguns projetos que vêm sendo anunciados aí pelo governo do Distrito Federal, que me parecem que destruiriam a qualidade de vida em Brasília e inviabilizariam todo este lado aqui, que é a construção de uma cidade de 900 mil habitantes à beira da DF-140.
Imaginem o que significaria isso do ponto de vista da mobilidade. Então, pode ficar tranquilo que é obrigação do governo dotar os condomínios de infraestrutura, sobretudo nessas áreas que são de responsabilidade do poder público. Em relação a prazos, André, eu quero te dizer com toda franqueza, seria muito fácil para mim aqui dizer assim, em 1 ano os condomínios vão estar regularizados, ou 6 meses, ou 2 anos e tal. Eu não vou fazer isso. Sabe o que eu vou dizer para você? É o seguinte, eu quero começar a governar no primeiro dia do ano. Eu não quero fazer como esse governo que fez a transição no governo. Então o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo há 1 ano e meio. Nós estamos identificando os grandes problemas do Distrito Federal, nós estamos buscando ajuda na comunidade acadêmica, no setor produtivo, na sociedade civil, para ver quais são os gargalos do ponto de vista administrativo, quais são os gargalos do ponto de vista legal, para que a gente tenha capacidade na transição de construir todos os instrumentos, sejam eles legais ou sejam eles administrativos, para que possam efetivar as medidas concretas para resolver efetivamente os problemas. E eu fico muito tranquilo, repito, eu fico muito tranquilo porque alguns já tiveram oportunidade de fazer essas coisas e não fizeram. Estão dizendo agora que vão fazer no primeiro dia, mas não fizeram em 3 anos que ficaram no governo. Então eu quero dizer o seguinte, nós vamos fazer isso com muita responsabilidade. O que é? Qual é a legislação que embasa? É possível fazer o que está faltando fazer para fazer o processo de titulação de venda direta para os condôminos. Responsabilidade da Terracap, qual é? E adotando o modelo que o PSB tem se tornado referência no Brasil, a partir da gestão do governador Eduardo Campos, que durante 7 anos seguidos foi avaliado como o melhor governador do Brasil, que é uma gestão por metas e resultados. Aí sim, conhecendo já, depois de identificar todo o cenário, todo o estado da arte dessa questão, desse problema, nós vamos definir qual é a meta de regularizar tantos condomínios, qual é o prazo para regularizar aqueles condomínios, quem é o responsável por regularizar aqueles condomínios e fazer o acompanhamento permanente, o monitoramento permanente do processo de regularização do condomínio. Ou seja, nós temos que fazer as coisas com sinceridade, temos que fazer as coisas com responsabilidade, que eu tenho certeza que é isso que a população quer, e é assim que a gente fez tudo na nossa vida, e é assim que nós vamos fazer em relação à regularização de condomínio. Só queria acrescentar uma coisa. Só queria acrescentar que isso tem que ser feito com o diálogo entre comunidade e representantes dessas áreas. Como princípio, você coloca uma coisa importante como princípio para todos os segmentos. Toda decisão política no nosso governo que tenha impacto sobre determinados segmentos será construído conjuntamente com os segmentos. E num ambiente de sinceridade para dizer, como disse a Leda aqui, se for preciso dizer não, nós vamos dizer não. Mas sempre num ambiente de muito diálogo e de muito respeito. Muito bem. Agora a palavra é comigo mesmo, Rodrigo Hollenberg. Eu sou Tony Duarte, sou dirigente da Associação dos Moradores do Tororó, uma região com 21 condomínios, com 10 mil moradores, e uma região totalmente abandonada há mais de 30 anos pelo poder público, onde o Tororó é uma região que a gente vai lá e encontra água, porque tem de abundância, tem a cachoeira, mas não temos iluminação pública, o que é uma vergonha para a capital da República, porque nós estamos exatamente, Hollenberg, a 22 quilômetros do Buriti e a 19 quilômetros do Palácio do Planalto. Eu sou do Maranhão e lá no meu estado, qualquer bimboca tem luz elétrica, tem energia, tem iluminação pública. Aqui no Tororó nós não temos iluminação pública, nós não temos qualquer tipo de políticas públicas que o governo deveria oferecer àquela comunidade que paga anualmente 20 milhões com imposto de IPTU. E nós não temos absolutamente nada, sobretudo de uma candidatura que vai gastar 70
Prefeitura de Magela, e nós, que precisamos ter alguma coisa deste governo que está aí, nós não temos absolutamente nada. Mas eu quero aqui, olho no olho, falar uma coisa para você, Hollenberg. Você que tem uma tradição política nesta terra, que foi deputado distrital, que foi deputado federal, que chegou ao Senado da República e que agora tem um projeto focando o governo do Distrito Federal. É realmente uma grande carreira. Uma carreira que você tem feito e que tem um respeito sim da gente, porque a gente sabe da sua história. Mas eu quero dizer aqui o seguinte: eu antes falava aqui, antes de vocês chegarem, o quanto a gente sofre, nós que moramos em condomínio, e eu sou morador de condomínio, defendo isso com unhas e dentes, desde muito sempre. Qual que o senhor mora? Qual condomínio o senhor mora? Eu moro no Parque do Mirante, lá no Tororó. Muito bem, defendo com unhas e dentes essa causa. Nós estamos, Hollenberg, exatamente num condomínio que é emblemático nessa luta, que é o Estância Quintas da Alvorada, que em 2010, exatamente às 10 horas da manhã daquele ano, de setembro de 2010, nós aqui fazíamos a mesma, de braços abertos. A gente recebia os candidatos daquela época e chegou aqui Agnello Queiroz e falou em alto e bom som do seu compromisso de defender a moradia como um direito sagrado do cidadão. Fez inclusive cartas. Essas cartas empolgou tanto a gente, Hollenberg, nos empolgou, ao ponto de a gente sair por aí distribuindo uma carta. E chegou no final de 3 anos e 7 meses deste governo que se finda, cujo slogan está lá, que é preciso continuar. Na verdade, continuar o quê? Não tem continuidade nenhuma. Nenhum condomínio foi regularizado, Russo. Nenhum condomínio dessa região do Jardim Botânico avançou no Grupar. E aí, Augusto Carvalho, digo para você o seguinte: o que foi que aconteceu nesse período? Aconteceu as tratoradas. Esse condomínio aqui que residem hoje mais de 1.050 pessoas. São casas, são famílias que estão aqui. Amanhece e anoitece sob a síndrome do medo, Hollenberg. O pessoal do Privé Morada Sul, Etapacê, que está aqui, o nosso amigo Ivan, que está ali, fica lá, impotente diante do aparato policial e do Estado opressor. O pessoal do Mini Chácara, a mesma coisa. E nós estamos aqui, as lideranças que lutam e defendem o direito da moradia, pedindo para que a gente possa ser ouvido por você. Eu quero lhe dizer o seguinte, Hollenberg. Eu sei que como deputado federal, você foi o autor de uma lei, tão quanto o Augusto Carvalho foi autor junto com o Arruda naquela lei 9.262, que faz com que a Terra Cap possa fazer a venda direta, sem licitação. Você foi autor da lei 916/2001 916/2007, que ampliava isso. Um projeto importante, porque a 9262 apenas trata da bacia, os condomínios da bacia do Rio São Bartolomeu, o qual inclui aqui o Estância, inclui o Mini Chácara, inclui lá o Etapacê e vários outros. Essa sua, ela era mais abrangente. E quando você fez esse PL, eu disse, caramba, nós estamos no rumo certo. Nós vamos poder realmente
fazer com que o cidadão tenha a segurança jurídica da sua moradia. E de repente, eu vi esse projeto, ninguém mais cuidar dele, você se tornou senador da República e eu não sei exatamente o que aconteceu com esse projeto. A minha pergunta única a você, Hollenberg: não dá para desenterrar esse projeto para resolver o problema da segurança jurídica de 600 mil pessoas? Se você fizer isso, ainda como parlamentar, pelo menos dar avanço a isso, seria importante, porque como governador, você não diria assim: eu vou regularizar os condomínios da Bacia de São Bartolomeu. Você diria: eu vou regularizar todos os condomínios do Distrito Federal, porque eu sou autor de uma lei que ampliou e que vai dar a segurança jurídica ao cidadão de Brasília. É isso que a gente gostaria e é isso que eu pergunto a você, como dirigente da ACUA. Muito obrigado, Tony. Em primeiro lugar, em relação ao projeto de lei, o que aconteceu é o final da legislatura de deputado federal. Como você sai da legislatura, os projetos são arquivados. Mas eu vou retomar o projeto, vou reavaliar o projeto, e se ele estiver atualizado, se for o caso, nós vamos reapresentá-lo e eu vou lhe dizer o que efetivamente eu vou fazer a partir dessa semana ao reavaliar a questão. Eu quero dizer que, quando a gente conversava, quando você falava do setor Tororó, o Rogério Rosso me comunicava aqui que ele, no curto período que ele foi governador, ele regularizou 7 condomínios no setor Tororó. 18 de 11 de 2010. O que demonstra isso é a questão da vontade política, de querer fazer e de fazer com responsabilidade, sem arroubo. Porque eu acho que essa aqui é a questão importante e a população a população já sabe diferenciar o que é uma proposta demagógica, uma proposta eleitoral e uma proposta séria, que tem uma pessoa com disposição realmente de fazer e buscar os meios adequados para fazer. Porque é muito importante buscar os meios adequados para fazer, porque a fragilidade, se quiser fazer, buscando fazer desvios ou atalhos, acaba essa questão indo para a justiça. Então, o importante é o governador utilizar a sua capacidade de liderança para articular com as instituições. E como disse, eu tenho autoridade para negociar com o Ministério Público. Eu tenho. O Ministério Público conhece a minha trajetória. E é importante a ação política. No âmbito do governo federal, no primeiro momento, porque tinha alguns ministros que estavam recomendando ao presidente Lula na época o veto ao projeto, e nós fomos a todos esses ministros, dialogamos e mostramos a necessidade da aprovação, a peculiaridade da situação de Brasília e da necessidade daquela lei, como entendo que essa mesma capacidade de liderança e de diálogo deve ser exercida com os demais órgãos, para mostrar que isso aqui é uma questão de bom senso, minha gente. Basta vir aqui para ver que é uma questão de bom senso fazer o processo de regularização dentro de todas as normas legais. Tem que fazer, a terra era pública, tem que fazer a venda direta, vamos fazer a venda direta. Qual é o instrumento, qual é o preço justo para fazer a venda direta? O terreno é privado? O terreno é privado, o poder público não tem que receber por ele, apenas tem que cumprir o que diz a lei de parcelamento, do ponto de vista de, considerando o bairro, ter o percentual para equipamentos públicos e promover a regularização. O que falta, como disse, é vontade política. Agora, repito, essa ineficiência do governo do Distrito Federal e esse abandono da sua região não é um privilégio, infelizmente, da sua região. Essa ineficiência do GDF, ela se expressa na saúde, na educação, na segurança, e ela está em toda a região do Distrito Federal. Quando nós escolhemos o nome da nossa coligação Somos Todos Brasília, foi por entender que todas as cidades do Distrito Federal, ao longo do tempo, têm que ter as mesmas oportunidades e a mesma qualidade dos serviços que tem o plano piloto. É um absurdo a gente ver o governo trocando o asfalto do plano piloto, que é um asfalto bom, enquanto tem muitos lugares no Distrito Federal que não tem asfalto. A gente vê um governo gastar 2 bilhões de reais num estádio, quando o próprio estado governado pelo mesmo partido do governador na Bahia
construiu por 600 milhões, estádio que vai cumprir as mesmas finalidades que vai cumprir o estádio de Brasília, e faltar recursos para investimentos em infraestrutura e iluminação pública, como você está colocando. Eu considero isso uma corrupção de prioridades. Eu entendo que nós, primeiro, temos que ter uma gestão honesta e combater a corrupção rigorosamente, porque a corrupção retira o dinheiro da educação, da saúde, da infraestrutura, e definir prioridades no governo e fazer aquilo que efetivamente precisa ser feito. Você falou da iluminação. Nós temos um problema grave de segurança pública no Distrito Federal. O problema de segurança pública não é apenas problema de polícia. A iluminação tem um impacto importante na segurança pública. Então, até sobre o aspecto da segurança pública, a iluminação tem que ser feita. Eu quero que vocês saibam, minha gente, que nós teremos o maior carinho com os condomínios do Distrito Federal. Nós vamos fazer o que não foi feito até hoje. Nós não queremos aqui, não vamos fazer arroubos, não vamos definir prazo, vamos fazer isso, não. Nós vamos fazer com vocês, ouvindo as associações, nós vamos fazer a transição na transição, definindo quais são todos os gargalos que precisam ser enfrentados para que a gente possa definitivamente mudar essa pauta. Porque desde deputado distrital, desde minha primeira eleição de deputado distrital, que esse tema de regularização de condomínios está presente na agenda. Isso é uma agenda de candidato a governador e nenhum que passou por aí resolveu o problema. A verdade é essa. Muito bem. Nós temos dois inscritos, últimos dois inscritos, que é o Alain e também o doutor Mário Gilberto, uma das unidades nessa questão de condomínios. Só para informar ao Rosso foi governador, num período curto, realmente deu um avanço significativo nessa questão dos condomínios Tororó, mas eu devo informar a você, Rosso, que logo que se instalou o governo seguinte, o que fez este governo? Impôs aos todos os parcelamentos da região Tororó que banque o projeto urbanístico, se quiser ter a regularização, portanto, todos nós continuamos irregular. Nós vamos agora ouvir aqui Alain. Bem, bom dia a todos. Bom dia ao Rodrigo. Eu me sinto feliz em poder participar dessa reunião. Infelizmente, eu particularmente, que sou morador do condomínio, esperava que as pessoas viessem ouvir as propostas, viessem discutir, para que depois não ficassem nos cantos reclamando, falando isso e aquilo outro. Eu sou tranquilo em falar porque eu comprei meu lote aqui no dia 15 de abril de 1994. De lá para cá, os problemas vários, invasões, ação do Estado. É pela primeira vez na minha vida que eu vi um aparato policial ser colocado contra cidadão de bem, e aquele aparato policial, Flávio, tendo que agir contra as pessoas de bem, como eu vi aqui nesse condomínio, como a gente vê nessas derrubadas, nessas coisas tristes. Na contramão da história ainda caminha o governo, onde o índice de insegurança é absurdo, o índice de criminalidade aumenta assustadoramente. Nós, com nossos esforços, sob o comando da Leda, nós conseguimos fechar o condomínio e murar o condomínio. Qual foi a ação inteligente do Estado? Veio e derrubou, botou tudo no chão de novo. Não existia e nem existe um canal de comunicação, um canal do diálogo. E agora eu quero fazer justiça ao Rodrigo, que acompanha a trajetória dele, que conheço há bastante tempo. E digo a você, Rodrigo, eu tive a oportunidade de levar alguma contribuição para o teu plano de governo na área de mobilidade, na área de habitação e na área de cultura. Fico feliz em saber que o Distrito Federal apresenta um outro nome, que não seja essa polarização. E é mais fácil a gente entender hoje. Por que não é interessante regularizar os condomínios? Porque condomínio rende voto. Porque vários desses que estão aí agora, no Tribunal de Contas, eu vou dar os nomes, a Nilceia Machado, Renato Rainha, e mais os dois, estiveram aqui com a gente, andando ombro a ombro. Paulo Tadeu, obrigado por ter, e Rogério Ulisses. Paulo Tadeu, isso mesmo. Tá? E Rogério Ulisses. Então nós fomos moedas de troca
nos usaram como trampolim para poder chegar onde chegaram. Então, para essas pessoas, Rosso, não é interessante regularizar condomínio. É igual a seca no Nordeste. Quanto mais miséria tiver, melhor fica para quem está no poder. Então, nos condomínios, a mesma história. Hoje, vários governantes, vários candidatos querem falar de condomínio, porque sabem que é moeda de troca. Só que o Rodrigo falou bem. Hoje a gente consegue discernir. Nós podemos saber quem é quem nesse jogo. Nós podemos saber quem pode fazer. Quem pôde fazer e não fez. Hoje nós já conseguimos eleger quem são os nossos adversários. Hoje eu sei. Antes eu não sabia. Mas hoje eu sei com quem eu posso, com quem eu quero caminhar. E digo a todos vocês que moram no condomínio, que sofrem toda essa mazela, quando não é poeira, é lama, a insegurança. Rodrigo, uma novidade para você. Você sabia que se eu quiser pagar a luz eu não posso? Na SEG eu não posso. Eu não posso, Rosso. Mas utilizo a luz. O condomínio paga uma taxa geral. Então, mas o IPTU é pago. O IPTU é recolhido. Quem não paga o IPTU vai para a dívida ativa. Entendeu? Então são essas questões. E a pergunta que eu quero fazer, Rodrigo, perdão por ter sido prolixo, não era a minha intenção, eu ia fazer a coisa mais objetiva. Você já respondeu muito bem da forma como você pretende atuar nos condomínios. Mas, em primeira mão, você chegando no condomínio, você chegando ao governo, perdão, teria possibilidade de a gente pelo menos voltar a erguer para tentar dar essa sensação de segurança para os condôminos? Essa é a pergunta, meu irmão. A nossa licença, né? A licença, só isso. Muito bem. Respondendo. É só renovar. Falei bem. Erguer o muro. Eu acho que de todas essas questões, Alan, essa é a menos polêmica. Devolver os 3 milhões que o Estado jogou aqui para a gente quer o muro feito. Eu acho, veja bem, eu acho que as questões todas elas têm que ser analisadas caso a caso. Eu acho que a questão, o que vale aqui é a disposição de resolver, e de resolver de forma responsável e dialogando com o segmento, dialogando com as direções do condomínio, dialogando com as direções das associações de condomínio e buscando a solução que resolva definitivamente a questão. Se outros condomínios que estão regularizados podem ser cercados, o mesmo tratamento, isso serve para tudo, né? O tratamento tem que ser isonômico entre as coisas. O condomínio está apto para ser regularizado, os demais podem ser cercados, claro que este também terá o mesmo direito no processo de regularização. Rodrigo, uma coisa que tem que ser observada é o seguinte: nós estamos aqui cercados, por exemplo, aqui nós temos o Solar de Brasília, que está na mesma situação que a nossa, Mário Gilberto sabe muito bem disso, e tantos outros condomínios que nos cercam, entendeu? Ou seja, o problema ficou só em relação à Estância Quintas do Alvorada. Os demais condomínios, se você for até lá, estão todos curados, estão todos fechados, e o Mini Chácara também, né? Privês, etapa C. Então são os três, pois é, são só esses três, entendeu? Muito bem. Nós vamos ouvir então a última participação, Rodrigo, do nosso querido Mário Gilberto, homem de ampla visão nessa área jurídica que envolve os condomínios. Você, Mário. Bom dia a todos, né? A todos os condôminos, todos os candidatos aqui presentes. Meu nome é Mário Gilberto e inicialmente eu vou me dirigir aqui ao candidato Rodrigo Hollenberg para dizer que, lendo o jornal hoje, eu verifiquei que ele, passando para o segundo turno, ele vence o governador Agnello. Então nós temos aqui na nossa frente um fortíssimo já candidato com possibilidade de assumir o Bonitinho. Tá certo? Bom, mas em nome dessa coletividade aqui do Jardim Botânico, Tororó, né, São Bartolomeu, o Dom Bosco, normalmente aqui deve dar aproximadamente uns 200 mil pessoas morando nesses setores habitacionais.
E é com base nisso, representam alguns desses moradores, né, na justiça, e posso dizer para o senhor o seguinte: o candidato que pisar aqui ou em qualquer outro condomínio e falar que precisa de lei para regularizar condomínio, não merece o voto do condomínio. Não merece o voto do condomínio. Está aqui o deputado Augusto Carvalho, autor da Lei 9262, declarada constitucional. Já iniciamos o processo de regularização. Não precisa nem de fazer novas leis, porque nós temos aquela lei, deputado Augusto Carvalho, 995, lá de Cristóvão Buarque, 994 de 95, lei de Cristóvão Buarque, lei declarada constitucional também, que autoriza a vida direta. Então, por favor, não vamos falar que precisa de lei para regularizar parcelamento. As leis estão aí, já iniciamos o processo ali no Jardim Botânico, que é etapa 1, já fizemos todas as escrituras ali da etapa 1, temos lá 1.295 lotes, inclusive aonde está o lote do Onélio, que precisa, você sabe de quê? De atualizar o valor para fazer a escritura, porque apesar de que eles têm a escritura do seu terreno, que tem preferência, prioridade, que seu título é anterior da Terra Cap, mesmo assim, eles abrem mão desse direito para receber a sua escritura individualizada. Mesmo assim, com esses 1.295 lotes que já poderia ter sua escritura, nós não conseguimos, com esse governo incompetente que está aí, celebrar esses contratos. O senhor pode, no primeiro mês de governo, já assinar esses 1.295 escrituras. Inclusive, se trata de terra particular. Tem lá o pericial dizendo lá, ó, o título desses moradores aqui é de 1902, o da Terra Cabo é de 1903. Esse 1902 não foi desapropriado. Então, mas mesmo assim, eles abrem mão do seu direito para receber a sua escritura. Isso é no primeiro ato, do primeiro mês, seu governo já pode fazer essa situação. Aqui, nesses parcelamentos aqui, que está na aba São Bartolomeu, esse parcelamento aqui já foi licenciado, senador. Já foi licenciado. O que precisa fazer? Renovação das licenças. Os decretos que o senhor fez, governador Rosso, nenhum conseguimos a renovação. Né? Por quê? Nós precisamos da renovação. Nós precisamos da renovação porque tem um prazo de 180 dias para o cartório registrar os loteamentos. Passou aquele prazo, não registrou, precisa ser renovado. Né? Então aqueles decretos, aqueles 40 e poucos decretos que o senhor fez, nós não conseguimos. Por mais que pedíssemos, nós não conseguimos a renovação. Nem dos decretos e muito menos, não é, das licenças ambientais. Né? Coisa simples. Agora, isso precisa de ter autoridade, porque o funcionário fica sentado lá em cima desse processo, né, e não tem interesse de resolver. Digo mais, nós estamos conduzindo esse processo de regularização aqui de uma forma errada, fazendo condomínio com base em liminar de justiça. Isso, eu como advogado posso dizer, isso não está certo. Não está certo, porque nós temos que fazer isso, são com as licenças, que o senhor tem a caneta e o secretário lá tem a caneta para dar licença ambiental e o senhor para assinar um decreto, porque não é com liminar de justiça esse condomínio aqui, está com liminar de justiça. Mas o que que acontece? O fiscal chega aqui, não é? Outro dia eu ouvi uma condomínio dizendo, não, doutor Mário, eu tive de pagar uma propina para o fiscal com liminar. Eu falei, olha, minha senhora, a liminar não é para a senhora construir não, é para não demolir a sua obra. Né? Para construir a sua casa você tem que ter uma licença, tudo direitinho, não é para isso. Mas o que a fiscalização faz, deputado? Sabendo da liminar, ele chega aqui e põe a faca no pescoço da pessoa que está construindo sua casa e dizendo, olha aqui, se você não me pagar aqui um dinheirinho, eu vou embargar a sua obra. Entendeu? Então isso é uma corrente de corrupção que já vem há muitos anos, acontecendo dentro dos parcelamentos. Entendeu? E digo mais, está refletindo também dentro do Poder Judiciário. Eu não vou nem aqui comentar para dizer que eu não estou falando coisa demais, mas essa cadeia de corrupção está refletindo dentro do Poder Judiciário. Então, governador, senador Rodrigo Hollenberg, o senhor tem uma responsabilidade. Eu não vi no seu programa de governo a questão da regularização ambiental urbanística. E peço, por favor, leve isso em consideração. Leve isso em consideração. Não é? Bom, eu vou ouvir. Eu não li nas prioridades que estão delineadas ali. Isso é tão necessário como a saúde, habitação, transporte e segurança. Eu acredito que na quinta, né, ordem de grandeza do nosso problema, a regularização dos condomínios são necessários. E a outra questão também, que eu vou colocar aqui para o senhor, não é? Porque eu sei que o senhor é uma pessoa que tem muito trânsito no Ministério Público,
tá certo? O Ministério Público muito lhe respeita, mas esse mesmo Ministério Público fez uma recomendação, dias desses aí, pedindo para retificar o parcelamento aqui do Estância, do Privé Morada Sul, né, de outros parcelamentos aqui. E digo mais, isso é uma afronta. Quem assinou isso é um irresponsável. É um irresponsável. Merecia uma reclamação do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é área de regularização. Quando o Supremo Tribunal Federal disse, né, que a Lei 9262 era constitucional, isso vincula, senador. Ponha isso na cabeça dos seus assessores. Vincula o Executivo Judiciário. É o artigo 102 da Constituição. Então a minha pergunta é essa. A regularização ambiental, urbanística, dos parcelamentos, está dentro do programa do seu governo, e se o senhor vai cumprir essa recomendação do Ministério Público. Bom, muito obrigado, Mário Gilberto. Primeiro, eu quero dizer a todos que estão aqui, especialmente a você, Mário, para entrar no site www.hollenberg40.com.br, onde tem lá a íntegra do nosso programa de governo. Nós pensamos alguns itens para esse folheto, e eu já ontem, ainda ontem, pedi para incluir essa questão da regularização dos condomínios, como está no nosso programa, inclusive entregue formalmente ao Tribunal Regional Eleitoral. Gilberto, Mário Gilberto, eu quero aproveitar aqui, eu quero lhe fazer um convite público para que você participe com a gente na transição desse processo de regularização dos condomínios. É isso que a gente precisa. É exatamente isso que a gente precisa, Mário. É de gente que conhece a questão, conhece com profundidade a questão, tem um embasamento legal para apontar exatamente todos os caminhos que precisam ser trilhados para fazer com responsabilidade, com efetividade e com eficiência a regularização dos condomínios. Você trouxe aqui elementos extremamente importantes. E eu tenho dito o seguinte, o candidato a governador, ou o próprio governador, ele não é obrigado e ele é incapaz de saber com profundidade e com detalhes sobre tudo. É impossível uma pessoa ter um conhecimento profundo de saúde, de educação, de transporte, de segurança, de regularização de condomínio, de meio ambiente. Agora, o que é um bom governador? É o que tem capacidade de ouvir, o que tem capacidade de reunir em torno de si as pessoas corretas, sérias e pessoas que tenham conhecimento de cada questão. Para quê? Para buscar construir a melhor alternativa, a melhor solução dentro dos princípios do interesse público, dentro dos princípios da correção, da ética e da transparência. Portanto, eu faço esse convite. Foi me dito que o senhor é uma pessoa que conhece profundamente, o senhor demonstrou aqui conhecimento e, sem dúvida, terá uma contribuição muito importante a nos dar para que a gente possa efetivar esse caminho. Para me despedir, minha gente, eu quero dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui, me sinto muito à vontade, absolutamente à vontade. Nós temos procurado fazer as coisas com muita responsabilidade. Ninguém vai ver a gente apresentar qualquer proposta no nosso programa de governo que não seja inexequível. Nós estamos há 1 ano e meio elaborando o programa de governo. Nós constituímos 12 núcleos temáticos para pensar o Distrito Federal. Contamos com a contribuição da comunidade científica, do setor produtivo, da sociedade civil, nas diversas áreas. Está ali o Manfredo, que nos ajudou na área de cultura. Nós fizemos 5 seminários regionais com a participação de mais de 2.000 pessoas, colaborando também com esse programa de governo. Nós enviamos uma equipe a Pernambuco para conhecer o modelo de gestão do governador Eduardo Campos, o governador melhor avaliado do Brasil. Nós entrevistamos mais de 50 especialistas em cada área e nós tivemos o apoio do Movimento Brasil Competitivo, que colocou alguns consultores à nossa disposição para formular esse programa de governo. Nós queremos governar Brasília com ousadia, mas queremos governar com responsabilidade. E queremos que Brasília volte a ser conhecida e reconhecida nacionalmente por políticas públicas inovadoras, por um comportamento ético, por um comportamento transparente. Ninguém mais quer ser ofendido e, se Deus quiser, ao final do nosso governo,
ninguém mais será ofendido quando viajar para fora de Brasília e ser confundido com a corrupção. Porque a população de Brasília é uma população honesta, é uma população trabalhadora e quer um governo competente e com ética. Nós não nos conformamos em nos limitar apenas a duas alternativas, da incompetência e da decepção, ou do rouba mais faz. Nós vamos mostrar que quem é competente e quem não rouba fará muito mais. Muito obrigado. As palavras aí do Rodrigo Hollenberg, candidato ao governo do Distrito Federal. Queremos agradecer aqui todos os que participaram dessa sabatina, agradecer o grande Flávio Werneck, candidato a deputado federal, ao Nélio Pérez, candidato a deputado distrital, ao Renato, candidato a vice-governador, agradecer a presença também do grande Rogério Rosso, né, candidato a deputado federal, agradecer a presença de Wander Azevedo, candidato a deputado distrital, agradecer a presença do Alain, que de forma muito coerente fez a pergunta, agradecer aí a nossa Neda Cavalcante, guerreira e síndica do condomínio Estância da Alvorada, agradecer a presença de Viviane, da Jabe, de Mário Gilberto, amigos da NEA, muito bem, agradecer a todos vocês, você condômino, que participaram desta manhã de debate aqui, de debate aqui do nosso condomínio. Um abraço a todos, felicidade, e vamos que vamos agora para o churrasco.